Vamos começar a correção da segunda parte da lista de exercícios do módulo 5 da unidade 1 da disciplina de Lógica Computacional. O segundo exercício dessa lista diz o seguinte: formalize as sentenças abaixo usando a notação sugerida. Então eu vou ter sempre uma sentença em português e uma anotação na sequência. Quando a anotação não aparecer ou ela estiver incompleta, a gente vai considerar os antecedentes, vai considerar o que a gente já viu anteriormente de notação. Certo? Então, Carla é pintora, mas Paulo é jogador de futebol. Lembrando que eu já mencionei anteriormente que o mas, ele agrega mais uma informação. Ele é uma conjunção, então, é um e lógico. Então, ser pintora ou pintor é letra P. Lembrando até que os predicados, eles sempre são trazidos para o singular e para o masculino. Então, se aplicam tanto para ser pintora quanto pintor, tanto faz. Então, P, C minúsculo, é a constante individual para Carla, enquanto P maiúsculo é a constante de predicado para X é pintor. PC, E, conjunção, circunflexo, Paulo é jogador de futebol. Ser jogador de futebol, predicado J. Paulo, constante individual P minúsculo. Então, PC, conjunção JP, quero dizer Carla é pintora, mas Paulo é jogador de futebol. Questão B. Ou Paulo é um engenheiro, ou Carla o é. Aqui eu tenho o Paulo e a Carla, que é o P e o C, né? Já falamos dessa notação na questão anterior, e o predicado E de ser um engenheiro. Então, E, P, quer dizer que Paulo é um engenheiro, ou, Vzinho minúsculo, E, C, que Carla é um engenheiro. Nota que no português a gente está falando ou Carla ou é, porque no português a gente tem esse recurso da linguagem de não precisar repetir o predicado. Subentende-se que o predicado é o mesmo do anterior. Aqui no CQC, nós temos que repetir o predicado. Então, EP, disjunção, EC. Questão C. Carla é pintora, mas Paulo é engenheiro. Ser Carla pintora, PC. Mas, circunflexo, E, né, E lógico. Paulo é engenheiro ou jogador de futebol. Então nota que quando eu começo a fazer essa adição de informação, eu tenho duas situações possíveis para o Paulo. Para evitar a confusão, vamos priorizar esta segunda equação, essa segunda fórmula molecular, né? A fórmula atômica é o PC é uma fórmula atômica, né? A fórmula molecular é quando eu vou ter mais de uma fórmula atômica e algum operador lógico junto. Então, PC, conjunção, abro parênteses, e lá dentro eu vou colocar, primeiro, que o Paulo é engenheiro, EP. Segundo, um ou, uma disjunção, Vzinho minúsculo. Jogador de futebol, jogador é J, Paulo P. Então vai ficar a expressão PC, conjunção, parênteses, e dentro dos parênteses, EP, disjunção, JP. Questão D de dado. Se Sócrates é o mestre de Platão, então Platão é um filósofo. Então aqui eu tenho uma implicação. O antecedente dessa implicação é Sócrates é mestre de Platão. E aí eu tenho o predicado, que é uma relação binária, M maiúsculo. X é mestre de Y. Quem é o X? Sócrates, letra S. Quem é o Y? Platão, letra P. MSP, Sócrates é o mestre de Platão. Como eu tenho um C, então, eu tenho uma implicação, uma condicional. Vou usar o símbolo da seta. MSP implica em Platão é um filósofo. F quer dizer que X é um filósofo, é o predicado para X é um filósofo, e Platão, letra P. Então, MSP, implicação FP, quer dizer se Sócrates é o mestre de Platão, então Platão é um filósofo. Questão E. Paulo ama Denise, que ama Ricardo. Complicada a situação aqui. Vamos lá. Predicado A é uma relação binária de X ama Y. Quem é o X? Paulo, letra P. Quem é o Y? Denise, letra D. APD, Paulo ama Denise. Porém, a Denise ama o Ricardo. Mas isso é uma outra expressão atômica que vai compor nossa fórmula molecular. Esse Q aqui, ele também tem uma função aditiva, de adicionar mais uma informação à situação. É um E. Então eu vou colocar um circunflexo
para denotar esse E lógico, essa conjunção. Quer dizer o quê? Que a Denise ama Ricardo. Então, ADR. Então, eu vou ter APD, conjunção, ADR. Próxima, letra F. Paulo ama a si próprio, se e somente se ele é narcisista. Então, vamos fazer primeiro Paulo ama a si próprio. Amar é predicado A. Paulo ama o Paulo, ama a si próprio. Então, APP. Se e somente se é uma biimplicação, é seta para os dois lados. Então, APP, biimplicação, se e somente se é a deixa para a gente usar a biimplicação, né? Ele é narcisista, então Paulo é narcisista. Narcisista, X é narcisista, é o predicado N maiúsculo, NP, então. APP, biimplicação, NP. Questão G. Chove ou faz sol? Lembra-se do conteúdo da aula, onde foi mencionado que nós podemos ter predicados unários, que possuem apenas um indivíduo, predicados binários possuem dois, são as relações binárias, os ternários 3, quaternários 4, assim por diante, mas nós também podemos ter os predicados zeroários, predicados que não possuem indivíduos associados, geralmente relacionados a condições climáticas, condições externas, coisas da natureza. Então aqui nós temos um exemplo. Se é um predicado zeroário, que significa chove. Está chovendo. Enquanto o S maiúsculo é um predicado zeroário, que significa faz sol. O dia está ensolarado. Então a expressão chove ou faz sol pode ser traduzida por CQC facilmente como C maiúsculo, disjunção, o Vzinho minúsculo, S maiúsculo. Então CVS, chove ou faz sol. Continuando. Letra H. Não chove, mas nem faz sol e nem está frio. Então vamos começar negando que esteja chovendo. Negação de C. Mas nem faz sol. Então é um E, uma conjunção, né, um circunflexo. Nem faz sol. Então vamos negar que esteja fazendo sol. Negação de S. E, conjunção novamente, circunflexo. Nem está frio. Negação de frio. Negação de C, conjunção, negação de S, conjunção, negação de F. Questão I. João vai à praia se o tempo estiver bom. Aqui, novamente, nós temos aquele recurso do português de poder colocar o C depois. Quando a gente traduzir para o CQC, lembre-se de traduzir na ordem correta. O meu C tem que vir sempre antes na implicação. Ele é meu antecedente sempre. E o João ir à praia é a condição... João ir à praia é a conclusão, ou então o resultado, é o que implica, né, do fato do tempo estar bom. Então o que nós temos aqui? Um predicado T, que é um predicado zeroário, né, o tempo está bom, uma condição climática. Então T, se T, então uma implicação, né? João ir à praia é representado pelo predicado P maiúsculo de X vai à praia e João pela letra J minúscula. Então T, implicação PJ, quer dizer que se o tempo estiver bom, então o João vai à praia. Questão J. Se o tempo estiver bom e não fizer muito frio, João irá à praia. Então aqui já nós temos uma condição um pouco mais elaborada. Se o tempo estiver bom, T maiúsculo, e não fizer muito frio, então conjunção, circunflexo, não fizer muito frio. O predicado zeroário F, segundo a notação dessa questão, quer dizer faz muito frio. Eu quero negar ele. Então boto uma negação antes do F. T, conjunção, negação de F. Essa é a minha condição, meu antecedente da minha implicação. Então agora a gente usa a seta para a implicação. João irá à praia, PJ. Para não corrermos o risco dessa expressão, quando a gente for fazer o cálculo lógico, ser realizada de maneira equivocada, vamos colocar o nosso antecedente entre parênteses. Isso vai garantir que eu vou fazer primeiro a expressão T, conjunção, negação de F, para depois implicar em PJ. Questão K. Se o tempo não estiver bom, então eu tenho um C, uma implicação e uma negação do tempo estar bom, então
Se fizer muito frio, tem uma outra condição. Ó, tem que ter uma condição dentro do então. João não irá à praia. Então eu vou ter aqui implicações encadeadas. Se dentro de se. Vamos começar com o primeiro. Se o tempo não estiver bom, tempo bom é a letra T. Não estar bom, nego T. Então, sinal de implicação, a seta. Como eu tenho uma outra condicional, minha recomendação abre parênteses e coloca a segunda condicional dentro dos parênteses. O que é essa segunda condição? Se fizer muito frio. Fazer muito frio, letra F maiúscula. Uma nova implicação, seta. João não irá à praia. João irá à praia, PJ. Não ir à praia, nego PJ. Então, negação de T, implicação, parênteses, F, implicação, negação de PJ, é a resposta a essa questão K. Questão L. A Terra é um planeta e a Lua gira em torno da Terra. Então, o primeiro predicado é a letra P de X é um planeta. P, T minúsculo, T de Terra, quer dizer que Terra é um planeta. E a Lua gira em torno da Terra. Um E, uma conjunção circunflexo. O predicado G é a relação binária de que X gira em torno de Y. Então, G, L, T. A Lua gira em torno da Terra. PT, conjunção GLT, é a resposta para essa questão. Questão M. Saturno é um planeta, mas não gira em torno de Alpha Centauri. Alpha Centauri é um satélite, né? Vamos lá. Saturno é um planeta. Ser um planeta, predicado P, Saturno, letra S. Então, PS, Saturno é um planeta. Mas é uma conjunção. Eu estou adicionando mais uma informação negativa, mas ainda assim é uma adição. Mas um E, uma conjunção, não gira em torno de Alpha Centauri. Vamos dizer primeiro que ele gira em torno. G, quem que gira? Saturno. Em torno de quem? Alpha Centauri, letra A. GSA. Saturno gira em torno de Alpha Centauri. Agora a gente nega GSA. Então, PS, conjunção, negação de GSA. Questão N, de nariz. A Lua não é um planeta, nem gira em torno de Saturno. Primeiro, a Lua é um planeta. PL. Estou dizendo que ela não é, então eu vou negar PL. Com o til na frente de PL. Nem gira em torno de Saturno. Eu estou garantindo mais uma afirmação. Na verdade, aqui mais uma negação, né? Mas estou dizendo mais uma informação. Então, a conjunção, um E lógico, né? Um circunflexo ali no caso do símbolo, né? Gira em torno de Saturno. Girar, G. Lua, L. Saturno, S. Nem gira em torno de Saturno, vou negar GLS. Então vai ficar negação de PL, conjunção de negação de GLS. Questão O. Miau é um gato preto. Eu tenho o predicado P que diz X é preto, então vamos começar por ele. Quem que é preto? Miau, então PM. Nota que eu estou dando duas características do miau sem repetir o miau no português. Miau é um gato preto. Para poder traduzir para o CQC, eu vou ter que quebrar isso em duas partes, porque eu estou falando de duas características diferentes. Eu vou ter que quebrar miau é um gato e miau é preto. Então, PM, miau é preto, e, conjunção, GM, miau é um gato. Ponto importante, se eu colocar PM, conjunção GM, ou GM, conjunção PM, dá o mesmo resultado. A conjunção não importa a ordem. Continuando. Exercício P. Miau é um gato angorá que não é preto. Então aqui eu tenho característica do miau é um gato, que ele é angorá e que ele não é preto. Tem três características do miau aqui. Então primeiro, gato, miau é um gato, GM. E, né, conjunção. Miau é angorá. Angorá é o predicado A, segundo a anotação desse exercício. AM quer dizer que miau é angorá. Que não é preto. Aqui é mais uma informação. Aquele que tem uma função de adição de mais uma informação. Então, não é preto, eu vou negar o predicado que a gente usou antes, que é o P e M de miau. Então,
GM, conjunção AM, conjunção negação de PM, quer dizer que Miau é um gato angorá que não é preto. Questão Q, de quadrado. Carla é mais alta que Paulo, somente se Paulo é mais baixo que Carla. Então uma coisa só é verdade se a outra for verdade e vice-versa, tá? Então novamente a gente tem um somente se, que assim como se e somente se, como vice-versa, entre outras expressões, indica uma bi-implicação. Ali eu tenho um predicado A que diz X é mais alto que Y. Então Carla é mais alta que Paulo. A, C, P. Somente C, bi-implicação. Seta para os dois lados. Do outro lado da bi-implicação eu tenho o quê? Paulo é mais baixo que Carla. Mais baixo, predicado B. Relação binária B, X é mais baixo que Y. Quem é o X? Paulo. Quem é o Y? Carla. Então, ACP, bi-implicação BPC. Então, nota que a Carla só pode ser mais alta que Paulo se o Paulo for mais baixo que a Carla. Por isso que é uma bi-implicação. As duas coisas, né, tem que combinar. Última questão deste exercício 2. Carla não é mais alta que Paulo somente se for mais baixa ou tiver a mesma altura que ele. Que a gente já complicou, né? Vamos fazer o lado esquerdo da bi-implicação. Bi-implicação porque a gente está falando de somente C. Carla não é mais alta que Paulo. Então, ACP. E vamos negar isso. Negação ACP. Somente C. Bi-implicação. Seta para os dois lados. Aqui, como eu tenho uma fórmula molecular no lado direito, né, uma fórmula atômica, vamos colocar entre parênteses, para garantir a precedência de operações quando a gente for realizar cálculos lógicos no próximo módulo. O que eu tenho no lado direito da bi-implicação? For mais baixa que ele. Carla for mais baixa que ele. Então, baixa é B. Carla, Paulo. Então, BCP. Ou disjunção, né? V minúsculo, separando as duas fórmulas atômicas. Tiver a mesma altura que ele. Ter a mesma altura aqui é o predicado T maiúsculo. X tem a mesma altura que Y. Então nós vamos colocar TCP. Né? Carla tem a mesma altura que Paulo. Então como é que fica? Resultado, negação ACP, bi-implicação, abre parênteses, BCP, disjunção TCP. Com isso a gente finaliza a segunda parte da correção da lista de exercícios do módulo 5 da unidade 1 da disciplina de Lógica Computacional. Até a próxima!